Bom, espero que agora dê certo. Eu sei que a qualidade do vídeo não é das melhores, a luz não tá muito boa, eu não tenho uma luz profissional aqui, mas eu fiz de tudo que eu podia. Inclusive peguei isso aqui emprestado. Para tentar, mais uma vez, atingir e amenizar, na verdade, as dúvidas que vocês estão encontrando, as dificuldades que vocês estão encontrando no conteúdo de campo elétrico e uma aplicação desse conteúdo que nós vamos falar hoje, tá? Antes de mais nada, saudades de todos vocês. Antes de mais nada, saudades de todos vocês. É difícil tá fazendo isso, a gente não tá acostumado, mas a gente vai aprendendo. Né? De um jeito ou de outro a gente vai alcançar o nosso objetivo. Nós vamos ter que compreender o conteúdo, certo? E eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Bom, lá no nosso material, onde eu fiz aquela gravação de tela explicando as imagens, já falei um pouquinho para vocês, recordei sobre o campo elétrico, recordei sobre os tipos de eletrização, que na verdade é um conteúdo que antecede campo elétrico. Falei de carga elétrica, falei de prótons, falei de elétrons, então quem não viu aquele material, então veja ele primeiro para depois vir pra cá. Tá? Porque hoje o meu objetivo é resolver aqueles exercícios que tá lá no Classroom, explicando o porquê da resposta de uma maneira mais rápida possível. Pois bem, antes de recair nos exercícios, eu acho que ficou faltando eu explicar para vocês uma coisa, que é como que o condutor esférico entra em equilíbrio eletrostático. Então, diante disso, eu resolvi fazer uma abre aspas e explicar essa parte para depois a gente ir para os exercícios, tá ok? Bom, então vamos pensar no nosso corpo esférico, como sendo essa figura aqui. Inicialmente, essa esfera, apesar de ser condutora, vamos pensar no material metalizado, ela não está eletrizada. Inicialmente, ela está neutra. Esfera, um corpo eletrizado, esse corpo vai então induzir uma carga elétrica, induzir as cargas elétricas dessa esfera condutora, onde essa esfera vai passar então a ficar também carregada. Como vocês já sabem, se eu tenho um corpo eletrizado negativamente, o que vai acontecer com essa esfera que inicialmente estava neutra? Ela vai ficar carregada positivamente ou negativamente? Vocês lembram dessa parte? Vamos lá. Se eu tenho um corpo carregado negativamente, os elétrons desse corpo irão migrar para a esfera condutora, por conta de que os prótons que fazem parte dessa esfera condutora irá atrair esse excesso de elétrons desse corpo eletrizado. Então, esses elétrons vão migrar para a nossa esfera condutora, onde ela passará a ficar carregada negativamente, com excesso de elétrons. Ai, prof, mas aí tem ainda cargas positivas, mas em menor quantidade. Tá? Então, vamos desprezar essas cargas positivas, como o excesso de cargas negativas agora é muito maior, então eu tenho uma esfera condutora carregada negativamente. Eu pego esse bastão e eu tiro ele de perto da minha esfera condutora. Minha esfera condutora que está carregada negativamente. Essas cargas, sendo de igual sinal, elas vão querer se repelir. Por quê? Porque cargas de sinais iguais tendem a se afastar. Cargas de sinais diferentes tendem a se aproximar. Então, o que vai acontecer com essas cargas que antes estavam dispostas de maneira desordenada aqui dentro? Tendem a se concentrar na superfície. Essa carga negativa indo para cá vai querer repelir outra carga negativa que vai vir para cá, no ponto mais longe. Essa carga negativa que está aqui, vem para cá, vai acabar repelindo essa carga negativa que vem para cá. Então, por isso que a gente diz que o condutor esférico, ele atinge um equilíbrio eletrostático. Pelo seu formato, ele força essas cargas a se concentrarem na superfície. E aí, observe que dentro da esfera não existe mais nenhuma carga, porque as cargas, elas correram para a superfície e ali elas ficaram. Diante disso, a gente recai nessa situação, que eu chamei de 3. A minha esfera carregada negativamente, o meu condutor esférico, passa a ter
um interior com carga nula. Portanto, se a carga interna é nula, não existe campo elétrico no interior do condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Então, essa é a analogia do campo elétrico para uma esfera em equilíbrio eletrostático para um ponto central. E depois, quais são os outros casos? O que vai acontecer com os outros casos? Deixa eu passar esse aqui, depois a gente retoma. Nós temos mais outros dois casos. E quando eu quiser analisar o campo elétrico na superfície da esfera condutora? Lembrando que nós temos uma esfera carregada negativamente na sua superfície. Eu analisei o campo elétrico no centro, o campo elétrico é igual a zero. E o campo elétrico na superfície? Bom, se na superfície tem cargas elétricas, existe uma distribuição de cargas, existindo carga elétrica, existe campo elétrico. Existindo campo elétrico, o campo elétrico no ponto A poderá ser escrito como KQ R ao quadrado. Da onde saiu essas letras? A equação do campo elétrico, que nós já vimos, é igual a KQD ao quadrado. Essa é a expressão geral. O campo elétrico é igual a constante eletrostática, que é o 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a intensidade da carga elétrica geradora do campo elétrico, a intensidade dessa carga elétrica em coulombs, dividido pela distância ao quadrado. Que distância? A distância no qual eu estou analisando a intensidade do campo elétrico. Como eu estou analisando o ponto A, qual é a distância? Qual é a distância do centro da esfera? A distância é o próprio raio, é o raio da esfera. Então, por isso que no lugar de D eu coloquei R ao quadrado. Então, existe campo elétrico na superfície da esfera? Existe. E ele vai depender do quê? Do raio da esfera, tá? E também da intensidade da carga. E o campo elétrico nesse ponto mais distante, no ponto A'? Existe campo elétrico nesse ponto mais distante? Existe. Como eu tenho agora, além do raio, uma distância que eu vou chamar de D, eu tenho uma distância total do centro até o ponto A', onde o campo elétrico ficará KQ igual. Porém, agora eu tenho o raio e a distância, que tem que ser elevado ao quadrado. Por que eu coloco aqui o raio e a distância? Para vocês lembrarem que um ponto externo da esfera, onde eu quero analisar a intensidade do campo elétrico, tem que levar em consideração a distância até a superfície da esfera, a distância deste ponto, e também o raio da esfera até o seu ponto médio central, certo? Esses são, então, os três casos do campo elétrico para um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Dando continuidade, então, eu vou pegar alguns exercícios para a gente discutir. Peguei os mais complexos para a gente resolver. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode estar discutindo os demais exercícios numa próxima oportunidade, via comentários, ou vocês me mandam lá no particular e a gente fala sobre isso, tá? Então, eu peguei a questão 2, porque é uma questão que não envolve cálculos numéricos, mas envolve a teoria e as formulações dos três casos, certo? O enunciado diz o seguinte: um condutor esférico em equilíbrio eletrostático, representado pela figura a seguir, tem raio igual a R maiúsculo e está eletrizado com uma carga Q. Analise as afirmações que se seguem. Aí vem a afirmação 1, 2, 3 e 4. Bom, interpretando a figura, antes de falar sobre as afirmações, nós temos três pontos, um interno dentro da esfera, um na superfície e um fora da esfera, num ponto externo, que ele chamou de C. Nós temos a distância de A até B, que é o próprio raio da esfera, e nós temos uma distância de B até C, que ele também chamou de R. Ele não chamou de raio, mas ele chamou de R, tá?
O que quer dizer, o que esse autor do exercício quis fazer chamando aqui de R, sendo que nos casos a gente chamou isso aqui de D? Ele quis dizer que o mesmo tamanho, distância de B até C é de B até A. Vamos supor que se R de A até B fosse 2 centímetros, de B até C também seria 2 centímetros. É só isso que essa questão quer dizer. É um detalhe que nós temos que tomar cuidado, porque dependendo do que ele afirma, a gente se perde ali para dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então, a afirmação 1 diz que no ponto A o campo elétrico é nulo. No ponto A o campo elétrico é nulo. O ponto A é um ponto interno. Ah, uma dica. Para fazer esse tipo de questão, procure colocar os casos à mão. Coloca assim as equações, as formulações, num cantinho do próprio exercício para você fazer a comparação e não se perder nessa comparação, tá? Então, eu coloquei os 3 casos aqui do que é verdade e a gente vai analisar o que ele está afirmando. Então, na afirmação 1, ele diz que no ponto A o campo elétrico é nulo. O ponto A é um ponto interno. Se o ponto A é um ponto interno e o campo elétrico na parte interna é igual a 0, a afirmação 1 está correta, é verdadeiro. Vou colocar V de verdadeiro. 2. Na superfície da esfera, o campo elétrico é igual a KQ sobre R ao quadrado. KQ sobre R ao quadrado, ele falou aqui. Na superfície, quem está na superfície? B. Então, eu vou falar assim, EB, só para mim saber de quem eu estou falando, é igual a KQR ao quadrado. Será que isso é verdade? Vamos olhar. Esse caso recai no segundo caso, para o campo elétrico na superfície. Na superfície, o campo elétrico é igual a KQ sobre R ao quadrado, sobre o raio ao quadrado. Então, a afirmativa é correta, ó. O campo elétrico sobre B é igual a KQ sobre R ao quadrado, condiz com a verdade. Então, vou colocar um V. Na afirmativa 3, no ponto C, o campo elétrico é dado novamente por KQ sobre R ao quadrado. No ponto C, EC é igual a KQR ao quadrado. Aí você vai olhar aqui no ponto C, de C até BR, então tá certo. Não, tomem cuidado. Lembra que eu falei que tem uma pegadinha? Sempre que nós formos analisar, anote isso, o campo elétrico para um ponto externo à esfera condutora, nós temos que levar em consideração a distância até a superfície, mais a distância da superfície até o centro, ou seja, eu tenho que usar essas duas distâncias para analisar o campo elétrico, a distância total, eu achei que não estava gravando, de A até C. Quando ele diz que o campo elétrico no ponto C é igual a KQ sobre 1R ao quadrado, ele está desconsiderando o outro R, que é o R do raio da esfera. Portanto, essa afirmativa é falsa. Como que seria correta? Vou puxar aqui, ó. Seria correta se ele tivesse colocado assim, que o campo elétrico sobre C é igual a KQ, R mais R, 2R. 2R ao quadrado. Aí seria uma afirmativa correta, tá? Finalmente, a afirmativa 4 diz que no ponto C, distante do ponto A, de 2R, tem-se EC igual a KQ sobre 2R ao quadrado. No ponto C, distante do ponto A, agora ele fez a afirmativa correta, ó. Ele falou que neste ponto tem-se que o campo elétrico é igual a KQ sobre 2R ao quadrado, tá? Então, a afirmativa agora ficou correta, assim como nós tínhamos já nos antecedentes. Agora, a gente só vai encontrar o gabarito, tá? Qual é o gabarito correto? É correto afirmar que apenas as afirmações na letra A, 1, 2 e 4 estão corretas? Vamos ver, vamos conferir. 1, 2 e 4 estão corretas. Sim, então, já de primeira a gente conseguiu encontrar que
A letra A seria a resposta correta. Continuando, então, o exercício 3. O exercício 3 eu vou resolver a letra A. Bem calmamente, porque vai ter algumas informaçõezinhas aqui que a gente vai precisar, com tranquilidade, recapitular, tá? Mas, enfim, o exercício diz Que uma esfera de raio 3 centímetros está uniformemente carregada, eletrizada com uma carga de 2 milicoulomb. 2 milicoulomb. É aqui que eu queria chegar. O que é esse mili? Esse mili é uma letra chamada-se submúltiplo, onde ela representa um valor padrão, tá? É um número pequeno, não tão pequeno, a gente vai ver números mais pequenos ainda, mas essa letra M, ela representa o valor 10 a menos 3. Então, onde se lê 2 milicoulomb, também se lê 2 vezes 10 a menos 3 coulomb, tá? É errado dizer que a carga tem intensidade 2. Não, ela tem intensidade 2 vezes 10 a menos 3 coulomb, por causa desse Mzinho. Nós vamos trabalhar com outras letras que significarão valores numéricos, mas eu sinalizo para vocês. Quando tiver uma outra letra diferente, eu falo, ó, use letra igual a tanto. Vocês não são obrigados a decorar o valor dessas letras. Então, tá. Prosseguindo. Dados a distância de A até B igual a 2 centímetros e a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9, determine na letra A o campo elétrico no ponto B externo à esfera, à superfície da esfera. Bom, para calcular o campo elétrico em um ponto externo, é o terceiro caso que nós já estudamos, então o campo elétrico em B é igual a K, Q, R mais D ao quadrado. Isso aqui é fórmula, tá, gente? Para todo ponto externo à esfera, nós vamos usar essa fórmula. Os dados de K, Q, R e D, que eu vou usar para calcular o campo elétrico. O valor de K0, ou simplesmente K, ele deu. É 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Misericórdia, professora. Que é isso aqui? Isso aqui é uma unidade de medida. Não se preocupe com essa parte. Tá bom. Não se preocupe com essa parte. Nós vamos usar apenas o 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que... agora são 1h da manhã e 7 minutos. O horário que eu tô gravando aqui pra vocês. 1h, hora é unidade de medida. O que nos importa é o número 1, né? 1h. Aqui, N metro quadrado por coulomb quadrado também é unidade de medida. Quem quiser fazer bem bonitinho, destaque unidade de medida. Usamos somente o número. Precisamos do valor da carga. Temos o valor da carga? Temos, 2 vezes 10 a menos 3. Coulomb. Coulomb é unidade de medida também, não se usa. Vou até colocar aqui, ó. De rosa. Só o número. Preciso do raio, tenho? Tenho. O raio é 3 centímetros, mas nós temos que usar em metros. Para transformar centímetros em metros, basta dividir esse número por 100. 3 dividido por 100 dá 0,03 metros. E precisamos da distância. A distância de A até B é 2 centímetros. 2 dividido por 100, 0,02 metros. Então, eu tenho esses 4 valores, agora é simples, só joga na fórmula. O campo elétrico em B é igual. 9 vezes 10 elevado a 9. Por que eu uso x no vezes da notação científica? Para vocês não confundirem com o produto da equação, tá? Então, aqui é esse número vezes esse. Eles multiplicam-se entre si. Porém, eu tenho vezes aqui da notação científica, da representação desse número. Por isso que eu gosto de colocar na notação científica o x, pra gente não misturar esses produtos, tá? Não se multiplica 9 vezes 10 elevado a 9. Esse não vai fazer produto com esse,
Vocês vão ver, calma. Eu fico me antecipando, acaba atrapalhando a cabeça. Então, constante, ok. Quantidade de carga, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Deu pra ver aí? Ficou meio bagunçado, né? Nossa, fiquei vesga. Mas eu vou arrumar pra vocês. Dividido por R mais D é 0,05 ao quadrado da fórmula. O campo elétrico em B vai ser igual 2 vezes... O que que eu faço aqui, né? O que que eu faço? Com calma. Eu tenho uma notação científica, uma notação científica. Multiplica-se os números. 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. O que que eu faço com esse 10? Nada. O que que eu faço com essa potência? Somo. 9 mais negativo 3 dá 6. Joguinho de sinal. 9 mais negativo 3, 6. Dividido por 0,05 ao quadrado, que dá 0,0025, tá? Ele vezes ele, 0,0025. Recapitulando, resolvi essa linha, resultado. Resolvi essa de baixo, resultado. E agora aqui, para finalizar, divisão, 18 por 0,025, 0025, vai dar 7.200. O que que eu faço com o 10? Aqui embaixo não tem, mas em cima tem. Mantém do jeito que está. Unidade de medida. Qual letrinha acompanha a representação do campo elétrico? Newton por coulomb, tá? Então, essa é a resposta. Se eu quisesse tirar da notação científica, 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão. Então, seria 7.200 vezes 1 milhão, que daria... Nossa, muita coisa. Daria 7 bilhões e 200 milhões Newton por coulomb. Para não escrever esse número gigantesco que a gente usa a notação científica, tá? Então é isso, obrigada.